Olá pessoal, tudo bom? Tá? Vocês? Hoje é domingo, dia 15 de dezembro. Eu estou indo lá a Savassi, porque hoje já tem uma guardada prova do concurso que eu vou prestar. Vou gravar aqui um pouquinho, fazendo uma perspectiva de como parar nesse vídeo, né? Vou fazer a prova do concurso e saindo de lá eu vou gravar o vídeo. Eu vou abordar aqui um pouco de como foi a prova e a atualização que teve no meu caso judicial possível. Teve algumas pequenas atualizações. E também vou fazer a prestação de contas para vocês. Então eu vou seguir para Savassi, lá na escola estadual. Se eu não me engano, o que? Governador Milton Campos, escola estadual que fica lá na Savassi. Então eu estou indo para lá. E saindo de lá, eu volto a gravar para dar atualização para vocês e um panorama geral de como foi a prova. Certo? Tamo junto! Então pessoal, eu tô aqui na Avenida Barão da Homem-Nero e vai sair da prova tem cerca de 1 hora. E eu vou gravar aqui em partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho da prova e não vai ter muito o que falar não. Então, no geral, eu acho que é bem simples e bem fácil. A minha única dificuldade é com matemática, fórmulas, né? Exatas. Eu não sou de exatas. Português, tal, eu compreendo bem, tenho uma noção ótima de português. Beleza. Não foi uma dificuldade. Teve noções básicas de informática, bem simples também, a tarifa cabe, coisa assim, né? Ajuda normalmente, tem algumas perguntas meio óbvias. E outra parte foi de estado aqui, deixa eu botar aqui no mapa, estado desvio, tá, desvio aqui tá na direita. Então, teve algumas perguntas de conhecimento básico, coisas de geografia, beleza, achei fácil também. E outras coisas de algumas perguntas, tá dando pra marcar aqui, gente? Beleza. E algumas perguntas sobre o código de conduta. Eu achei tranquilo também, porque eu dei uma lida nele antes. Eu vou assumir que eu não tive muito tempo para estudar. Tá maluco? Não tive muito tempo para estudar, até porque eu tenho que me desdobrar em várias coisas. Mas foi tranquilo. Eu acredito que com que eu estudei, eu consiga pelo menos uma posição bacana. E vamos torcer para ser aprovado. Aí, até aí, tranquilo. Continuando, a prova que eu falei aqui, foi tranquila, foi fácil. Tem o caso da prestação de contas, isso eu vou deixar para o final do vídeo, porque eu vou precisar parar um pouco para fazer essa prestação. Até porque eu não busco um passageiro agora, estou com esse capacete aqui, que é o capacete que eu tinha. Vou indo lá buscar passageiro. Então a prestação de contas vou fazer ela depois. Bacana? Eu vou fazer essa corrida desse passageiro. Depois eu trago algumas pequenas atualizações no caso processual. Que já teve impugnação do meu advogado, porque as partes, a primeira e a segunda ré, a 99, já entraram com recurso. E o meu advogado já fez a impugnação
Eu vou atualizar isso depois, quando eu voltar a gravar, só que eu vou fazer uma corrida aqui agora. Então eu vou gravar em parte. Bacana? Vamos lá. Então, pessoal, eu tô aqui de volta. Eu falei que eu ia gravar ontem. Não deu pra gravar ontem, hoje é dia 16. Então a prova eu fiz ela ontem, eu tô aqui com um caderno de questões. E enfim, eu só conferi aqui o gabarito oficial. E embora a prova estivesse fácil, o problema é que matemática não é muito meu forte. Eu conferi aqui o gabarito oficial, eu fiquei a uma questão de acertar o mínimo em matemática, né? A nota mínima. E, enfim, eu já tomei pau. Aí mesmo acabou. Mas tudo bem. Pelo menos eu tentei, porque tem gente que nem tenta. Então, eu ia deixar isso pra gravar ontem, só que eu acabei não conseguindo gravar, porque começou a chover e também estava tocando bastante. E no finzinho da noite começou a chover. Enfim, eu acabei não tendo muito tempo para poder gravar assim, em etapas, porque isso é um pouquinho também demanda atenção da gente. E como eu já encerrava uma corrida, já pegava outra na sequência, e geralmente o passageiro estava perto, e não estava tendo uma janela de tempo, assim, para poder gravar, explicar aos poucos. Mas aqui estou aqui em casa agora, estou mais tranquilo. Enfim, a reação de prestação de contas eu vou fazer aqui para vocês. Desde aquele dia que eu gravei o primeiro vídeo da prestação de contas, né? Que eu falei que já tinha feito o primeiro pagamento e que já estava encaminhado o segundo, que estava agendado. Então, eu vou conferir aqui o extrato da conta que eu recebo, as colaborações do pessoal. Então, nós temos aqui que teve isso, Grigopoulos, que eu mencionei antes, os ilhas, enfim. Eu vou ter que conferir o vídeo que eu postei antes para saber aonde que eu parei. E eu vou fazer um pequeno corte aqui e continuo falando para poder fazer a prestação de contas certinho, beleza? Então, pessoal, a gente tinha recebido a última doação no dia 17, certo? De lá pra cá a gente recebeu mais algumas doações, sim. A última doação foi lá no dia 17 de novembro, do Paulo Grigoropoulos, que ele mandou R$100. A disso, eu fiz uma transferência para mim mesmo, de 185, para complementar o valor e pagar o advogado, porque já estava agendado o pagamento. E de lá pra cá, eu te recebi uma doação aqui de R$15 de Marcelo Oliveira Silva Jardim, certo? A gente recebeu essa doação no dia 19. No dia 19 também, o Zilês Ferreira Verza, ele mandou mais R$100, o que é algo fantástico, algo incrível. A pessoa ajudou 2 vezes e isso, como eu vou falar, eu fico bastante agradecido com isso. Depois nós tivemos uma doação aqui de mais 80 de Marcos Vinícius AC Falcádio. Que nome bonito esse, hein? Falcádio, eu acho legal. Aqui eu retirei 147 dessa conta e eu mandei para a minha conta principal, para fazer um pagamento aqui na Amazon. Por quê? Porque eu estava com meu dinheiro salvo lá na minha conta principal, um pouquinho. E aqui foi no dia da Black Friday. Então eu comprei, foi uma Amazon Alexa, mas não com esse dinheiro que eu estou recebendo, porque esse aqui é para fazer o pagamento do advogado, certo? Então eu tirei da conta porque o meu dinheiro não estava sendo liberado pelo Banco Inter. Meu dinheiro estava preso ali, eu já tinha feito a retirada, só que o dinheiro não estava sendo retirado, ele estava sendo mantido ali e não estava concluindo a transação. Então eu retirei R$147,10 dessa conta, mas em seguida, no dia seguinte, eu mandei os mesmos 174, eu mandei até a mais, 174,10 para essa conta por engano, eu mandei um pouco a mais, mas eu me fiz o reembolso, certo? Então eu tiro da minha conta o que eu mandei a mais, mas o que eu mandei para o pagamento da Amazon, eu restituí em seguida. Nisso, o primeiro pagamento do Bernardino, o segundo pagamento do Bernardino foi feito.
Depois de ter sido feito, eu continuo recebendo algumas doações, como o David Mochara de Lima Salviano, ele mandou R$10 para a gente, e depois o Wellington Emerson Leal Matos mandou mais 3. Com isso, nós temos a terceira transferência programada para o meu advogado, que vai ser feita no dia 4 de janeiro de 2015, ou seja, daqui a alguns dias, porque hoje é dia 16. Então, nós estamos com a terceira transferência programada e, no momento, nosso saldo atual é de R$208, certo? Então, tá aqui mais uma prestação de contas feita para vocês e eu vou atualizar vocês sobre os andamentos que teve o caso. Então, galera, eu falei que eu ia atualizar vocês no caso, certo? Era pra eu ter feito isso ontem, andando de moto de boa. Eu queria fazer isso na rua, porque de forma mais espontânea, assim, pegando cenários da cidade. Mas tudo bem, choveu, não deu certo, né? Eu tô um pouquinho abatido também por causa do resultado da prova, mas acontece. Depois a gente tenta de novo, porque tem gente que nem tenta, como eu falei. Então, nós temos aqui a impugnação que o meu advogado me mandou. Eu não vou mostrar muito perto para não captar alguns dados importantes, mas eu converso com o meu advogado, que sim, não sei se dá para visualizar, então eu converso bastante com o meu advogado sobre o andamento da ação civil. Enfim, tanto a primeira ré, a agressora, quanto a segunda ré, a 99, entraram com defesa. Eu vou aqui destacar alguns pontos importantes aqui, que aqui nós temos que as alegações da impugnação, a contestação, mas aqui temos as teses da defesa da primeira ré. Eu vou comentar algumas também, porque eu achei um pouco contraditório. Enfim, aqui na primeira parte da impugnação, nós temos a mesma coisa que está na petição. Na minha petição, no caso, algumas coisas que eu fui agredido, que eu estava fazendo serviço de transporte por aplicativo. Então, tem aqui parte das coisas que está lá na petição. Por exemplo, teve excelência que o autor estava trabalhando com a segunda ré, que é dona da plataforma, a parte mais rica da reação processual, que não fez nada, que não fez absolutamente nada pelo autor. Então aqui, aquele texto inicial que apresenta alguns dados, alguns fatos. Então aqui nós temos teses lançadas pela primeira ré, a senhorita fulana de tal. 1. Ela alega que o autor agrediu a ré com um golpe no rosto. 2. Alega que o autor debochou da ré a chamando de gorda. 3. Alega que o fato da postagem no vídeo vem causando a ré grande constrangimento. Entre parênteses, aqui, porém, não menciona que a ré sequer aparece no vídeo, tendo em vista que seu rosto foi borrado e que ninguém foi identificado no referido vídeo. Também, 4. Alega que o autor não mencionou que era deficiente auditivo e que a ré trabalha em uma escola com pessoas com deficiência. Isso aqui eu alego sempre. Eu sempre falo que eu não escuto com meus passageiros, como eu expliquei num vídeo anterior. 4. Agora, 5. Alega que o boletim de ocorrência não tem presunção de veracidade absoluta. Isso aqui me pegou um pouco. Ou seja, pra mim isso aqui soa como se a pessoa estivesse admitindo que ela mentiu no boletim. Porque se a defesa dela alega que o boletim de ocorrência não tem presunção de veracidade absoluta, então, se não tem presunção de veracidade, então o que a pessoa disse no boletim é mentira. Isso para mim soa como se fosse uma confissão de mentira. Eu não sei. Estranho. 4. Agora, 5, isso, 6. 6. Pede redução do valor indenizatório por danos morais caso seja arbitrado. E 7. Ingressa com pedido de reconvenção requerendo indenização no valor de R$30 mil do autor, dizendo que houve exposição da primeira ré nas redes sociais. Enfim, essas são as teses levantadas pela defesa da primeira ré. Mas aqui nós temos algo engraçado aqui, que,
Veja, Excelência, que a própria Defensoria Pública confessa que a Rê teve um comportamento com certa alteração. Eu acho que isso foi um ponto importante que meu advogado soube explorar. Porque se a defesa da Rê admite que houve uma certa alteração, a própria defesa já se mostra fragilizada. E até que na impugnação, sendo assim, a própria defensora da Rê diz que a Rê admite que houve comportamento com certa alteração. Ora, veja que a Rê não parava de partir para cima do autor, Excelência. Basta verificar as imagens. Então, se a defesa admite que a Rê teve um comportamento com uma certa alteração, isso para mim soa como uma falha. Isso já deixa a defesa dela bastante fragilizada, que bota em xeque, que bota em xeque o que acaba alegando. Então, aí nós temos uma certa contradição. E tendo aqui das alegações que o autor teria debochado da Rê na primeira tese, nós temos isso aqui, que da alegação que a Rê foi agredida com um golpe no rosto. Então aqui meu advogado coloca que o tempo todo falava para a pessoa se afastar, que o vídeo tem mais de 10 minutos, que eu tentava me defender, e que a Rê teve um comportamento com certa alteração. Sendo assim, fazer o que, né? Contraditório, isso é complicado. Segundo, das alegações que o autor teria debochado da autora, a chamando-a de gorda. Certo? Entre aspas aqui. Enfim, meu advogado chamou atenção por um caso que é a minha fala, por exemplo, que eu tenho uma certa dificuldade de me comunicar, pronunciar. Então, a todo momento eu falava para a pessoa se afastar, que é verificado nos vídeos, e inclusive também em um dos meus vídeos anteriores eu expliquei que eu estava tentando ser técnico e que a pessoa simplesmente não deixou eu parar, não deixou eu terminar de explicar e partiu para a agressão. A segunda tese aqui, meu advogado colocou aqui que o problema é que a Rê, já com o espírito de briga e querendo arrumar confusão, interpretou o que o autor havia dito de maneira negativa. Como eu disse antes, eu estava tentando explicar as condições técnicas e que a pessoa não deixou eu terminar de explicar e partiu para a agressão. E foi exatamente o que meu advogado colocou aqui, e isso que ele colocou aqui, ele colocou sem nem eu saber que ele estava colocando isso. Ou seja, ele mesmo viu isso e colocou também. 3. Das alegações que a postagem do vídeo vem causando a Rê grande constrangimento. Eu queria saber que tipo de constrangimento que o vídeo está causando, porque não tem como identificar. O rosto da pessoa está borrado, como eu falei no vídeo anterior, que eu atualizei também. Não tem rosto, não tem nome, não tem como identificar a pessoa. E como que isso causa constrangimento se você não tem como identificar a pessoa, né? Contraditório também, não? Eu acho isso bastante contraditório. Enfim, tem aqui novamente prints do vídeo do Edu, do Fissasing. Nós temos aqui que tá tudo borrado e tal. Não tem como identificar alguém, não tem como a pessoa sofrer uma certa... um certo constrangimento se você não tem como identificar essa pessoa, se você não mostra o rosto dessa pessoa, se você não posta o nome dessa pessoa. Eu nunca falei o nome dela aqui no canal e eu não vou falar, inclusive nunca postei o nome dessa pessoa aqui, nunca postei o rosto, tá? Então não tem como você identificar alguém, não tem como essa pessoa falar que ela está sendo constrangida se ela não é identificada, ela é anônima. E também nós temos que a Rê pede uma indenização da minha parte no valor de R$30 mil, alegando que está sendo exposta indevidamente na internet. Mas em nenhum momento, nem eu, nem ninguém sabe, eu sei o nome da pessoa, mas falando assim em público, no vídeo aqui no canal, ninguém sabe o nome da pessoa,
ninguém sabe o endereço dessa pessoa, ninguém sabe sequer a rede social dessa pessoa, e inclusive orienta vocês que não tentem descobrir isso. Para quê? Porque não tem necessidade, já está tudo rolando lá no cível. Então, se a pessoa não foi identificada, não tem nome, não tem rosto, não tem endereço, ninguém sabe quem é, como é que você vai pedir uma indenização por constrangimento? Porque em nenhum momento eu não identifiquei essa pessoa. Então é algo completamente absurdo. Enfim, eu acho engraçado, porque nisso a pessoa fala que ela está sendo constrangida, mas na hora de constranger um trabalhador no meio da rua, cercado assim, com várias pessoas em volta, agredindo, soltando palavrões, palavras de baixo calão, atacando a honra, a dignidade da pessoa, expondo a pessoa àquele vexame, aquele teatro, aquele ridículo todo, aquele espetáculo que a pessoa estava fazendo no meio da rua. Nessa hora não tem constrangimento. Mas agora, com o rosto borrado e sofrendo uma ação legal, ela fala que ela está sendo constrangida. Eu acho isso bastante curioso. E por parte da segunda rei, que é a 99, basicamente o que a 99 está tentando fazer aqui é tirar o corpo fora e falar assim, não é com a gente não tem nenhuma responsabilidade nisso, isso aí foi treta entre dois desconhecidos, entre terceiros, e a gente não tem nada a ver com isso. Porém, acontece que a 99 ela entrou com um pedido com uma petição de defesa fora do prazo. Então aqui o meu advogado basicamente pede para que isso seja desconsiderado, porque entrou com atraso, né? Entregou o pedido de defesa, a petição de defesa entregou com atraso, e basicamente é isso. Então o meu advogado ele pede aqui o quê? Para que seja desconsiderado, porque foi entregue com atraso, e coloca aqui as mesmas coisas que colocou antes, foto do manual aqui, né? Que a 99 fica com a maior parte do lucro, que tem emendas de outros casos semelhantes envolvendo plataformas de aplicativos. Então, por parte da 99, basicamente o que meu advogado pede é para que seja desconsiderado a alegação deles, porque apresentou a defesa com atraso. E basicamente é isso aqui que eu tenho para atualizar mesmo, que nós agora estamos no processo a gente entrou com a petição, a pessoa manda a defesa dela, e agora a impugnação. E aí a gente vê o que vai acontecer. Porque basicamente o vídeo vai ser assim rapidinho. E tá aqui. Porque o que mais me pegou mesmo foi esse absurdo da pessoa falar que ela está sendo constrangida. Igual que eu disse antes em outro vídeo também. Eu deixei isso claro naquele vídeo que eu postei logo após que nós fomos ao juizado especial. Eu expliquei da mesma coisa, que não tem como você expor alguém se você não identifica essa pessoa. Então isso aí foi o que mais achei absurdo. Basicamente é essa aí que eu tenho para vocês, essa atualização. Não vai ser nada muito longo não, eu falei um pouquinho da prova, falando um pouco da prova. Eu acho que ela foi bem fácil. No meu caso aqui, eu só vacilei em algumas questões de matemática, porque fórmulas e equações não é muito meu forte, não. Se for uma equação simples, tal, eu vou conseguir resolver. Agora, uma equação mais complexa, aí eu já me embolo aqui, me atrapalho um pouco. Eu não tenho tanto assim, domínio de matemática. Mas, no geral, a prova foi fácil. E, pelo que eu vi na internet também, muita gente falou que essa prova foi muito fácil, que ela foi bem mais fácil do que a prova do Enem. Inclusive, eu concordo com isso, porque eu prestei Enem, se eu não me engano, acho que foi em 2018 ou 2019, quando o tema da redação foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu lembro mais ou menos que o tema foi esse, sobre o acesso do cinema no Brasil. Então, foi esse ano que eu fiz o Enem. Eu achei o Enem bem mais difícil, bem mais cansativo. Essa prova aí, ela foi bem mais fácil. Só que no caso eu vacilei um pouco. E eu acredito que essa prova, como ela foi fácil, muita gente vai chegar perto de gabaritar ela.
e com muita gente. Eu vou continuar gravando aqui porque a câmera desligou, ela deu apito que estava muito quente, até porque eu deixei o modo 4K ligado dessa vez. O modo 4K, ele consome muita bateria, esquenta muito a câmera, acaba desligando com o modo 4K ativo. E como eu estava dizendo, eu estava falando que muita gente vai chegar perto de gabaritar essa prova de tão fácil que ela foi. E muita gente vai ir para o critério de desempate. Mas tudo bem, eu tentei, não deu certo, eu já tive uma noção de como que funciona agora. E essa atualização que eu tenho para vocês, que a pessoa, a primeira e a segunda, entrou com um pedido de defesa e fez a impugnação ali agora. E por enquanto é essa atualização que eu tenho para vocês. Eu vou continuar em cima desse caso, porque eu estou bastante ansioso já pelo desfecho. Não sei mais quanto tempo isso vai demorar, porque vai estar se tornando um pouquinho desgastante, sabe? Mas faz parte. Estou atrás de um direito que é meu, então vou continuar contando com o apoio de vocês. E vou procurar manter o canal um pouco mais ativo, porque essas últimas semanas eu me afastei justamente porque eu estava focado em estudar um pouco pro concurso. Só que eu acabei vacilando e não estudei tanto matemática quanto eu gostaria, porque isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Parece que tem um tipo de bloqueio e eu acabo não entendendo muita equação. Mas tudo bem. Caso eu me inscreva em outro concurso futuramente, vou focar mais nessas partes que eu vacilei, que é equação, que é porcentagem. Embora eu tenha acertado uma conta complicada ali de porcentagem, outras que era para eu ter acertado também, eu acabei errando. E eu acabei também errando por conta de falha ao ler o enunciado da chamada da questão. Eu acabei não interpretando direito, eu acabei errando por isso. Mas tá tudo jóia. Então é essa atualização que eu tenho para vocês, e caso tenha mais atualizações futuramente, vou trazer tudo e vou continuar atualizando esse caso para todo mundo que quer saber o desfecho disso, porque isso a gente não pode deixar impune, né? Então é isso aí, e abraços!